Nicodemos. Em João, no capítulo 3, do versículo 12, eles contam que Nicodemos vai à noite à casa de Jesus. Possivelmente, né? Ele foi à noite porque ele era um sacerdote. Ele era um fariseu e possivelmente ele não queria ser visto pelos demais. Foi à noite na casa do mestre. E tem uma passagem que Jesus, nesse diálogo com Nicodemos, diz a Jesus que é fantástica. Ele diz: se não credes, quando vos falo das coisas da terra, como ireis crer quando vos falar das coisas do céu? Nem todos estão prontos para receber pérolas. Nem todos estão amadurecidos para crer nas questões espirituais. Vão achar ilusões. Vão achar que aquilo é exagero. Não. É muito pelo contrário. Como eu falei anteriormente, as palavras não expressam. Porque o vocabulário é muito prático para expressar a vida espiritual. Os espíritos nos falam das belezas espirituais. E nós não conseguimos alcançar essas belezas por conta desse véu material. Nós avistamos, vamos imaginar que só 10% das belezas espirituais. E é por isso que muitas vezes não podemos falar determinadas coisas para as mentes infantis. Porque elas vão achar que é loucura. Elas vão achar que é imaginação, que aquilo não existe, não faz parte da sua realidade. A criatura acha que o real é o que é palpável, o que faz parte da sua intimidade, da sua realidade. O que vai além de si próprio não tem valor, não é verdadeiro. É por isso que as criaturas infantis tiram o outro por si. É uma visão estreita, de julgamento precipitado, de crítica destrutiva com criaturas que eu não alcancei, que eu não vi, que eu não conheci. Por quê? Porque eu não tenho capacidade de adentrar nas coisas do céu. Porque as coisas dos céus são algo puro, leve, suave, confortador. Para perceber, precisamos nos despir. Precisamos ter a sensibilidade, a maturidade moral. E para alcançar essa maturidade moral, precisamos primeiramente cair, acreditar. Acreditar é a base de tudo. Se eu não acredito, se eu sou incrédulo, se eu duvido de tudo, não tem como ir além. Kardec nos fala sobre isso, quando ele diz como convencer alguém sobre a realidade espiritual, como falar de espíritos, como falar da vida espiritual para alguém, do mundo dos espíritos. A primeira questão que precisamos saber é se ele acredita em espíritos, se ele acredita em Deus, se ele acredita em espíritos, porque se ele não acredita em espíritos, não podemos ir além. Como conversar com alguém que não acredita em nada? Não podemos ter a base. Ela não crê, ela não sai do lugar, mas não basta crer. A fé não pode vir sozinha, isolada. A fé precisa vir com obras, porque senão ela é uma fé morta. Porque é aquela fé que está tudo muito bem na vida, que está tudo muito certo, então eu tenho fé em Deus. Mas se a vida se ocorrer alguma dificuldade no caminho, aquela fé vai embora, então você não tem fé. Se surgir um atropelo na beira da estrada, você perde a fé e se desequilibra, então você nunca teve fé. Porque a fé tem que vir com as obras. Que obras são essas? Obras materiais, obras externas? Não, obras íntimas. A fé tem que vir com a prática do bem.
É a fé robusta. É a construção da nossa casa na rocha, que vai se sustentar, que vão surgir as tempestades, vai vir a ventania e aquela casa ela não vai ruir, mas quem constrói a sua casa na areia, ela vai desabar. E aí as escrituras falam da fé com tanta banalidade. Eu creio em Deus e continuo fazendo mal, não creio. Não dá para ter fé sem praticar o bem. Não dá para ter fé sem as obras, sem a prática e a construção de um homem novo, de um homem de bem. O exercício do bem, o exercício do amor está aí à base de uma fé sólida. E o Espiritismo nos dá essa base, porque o Espiritismo nos ensina como devemos proceder na vida para sermos um homem melhor. O Espiritismo vem com muita claridade nos mostrar que precisamos mudar, que precisamos ser melhores. E ele nos convida a essa fé raciocinada. Nós lemos, nós aprendemos, nós sabemos como chegar lá. Então precisamos construir uma fé raciocinada, pelo raciocínio. Não simplesmente dizer acredite e acabou-se. Não dá para acreditar hoje em determinadas coisas que na antiguidade se acreditavam. Como as crianças de antigamente acreditavam em bicho papão, hoje as crianças de hoje não acreditam mais em bicho papão. Porque as crianças já raciocinam, já têm um intelecto mais desenvolvido. A mesma coisa são as ideias renovadas. Não dá para se acreditar em determinadas ideias que são impostas. Simplesmente você tem que acreditar porque é um mistério. Aí as criaturas, por conta disso, deixam de acreditar. E o Espiritismo vem nos mostrar de onde viemos, para onde vamos, qual a realidade da vida que Deus nos concedeu. Qual a razão de estarmos aqui, qual o sentido da nossa vida. Então o Espiritismo com muita claridade nos fala. Então Jesus diz com muita claridade a Nicodemos e para todos nós, como falar das coisas do céu para crianças. Crianças imaturas, criaturas que não vão aceitar. Como falar da realidade espiritual, do mundo dos espíritos, das belezas espirituais. Quando a criatura não acredita na base, não acredita nem em Deus, não tem como alçar. Então, é preciso um pouco mais. É preciso avançar um pouco mais. É preciso ir de etapa a etapa, paulatinamente. Por isso que cada um se encontra numa estação. Cada um se encontra num estágio diferenciado. São muitas moradas psíquicas. Cada um está em sua morada. Moradas felizes, pensamentos salutares, vibrações positivas, outros encharcados do lodaçal, das ilusões passageiras, dos prazeres mudando. E quanto mais eu busco vivenciar esses prazeres materiais, mais encharcado eu fico das ilusões do mundo. Então o trabalho é um trabalho de desmaterialização. E não é no mundo dos espíritos, é na vida física. Porque é na vida física que colocamos em prática. É na vida física que precisamos nos desmaterializar, nos espiritualizar, nos desapegarmos tanto dessas banalidades, dessas futilidades que damos valor excessivo, damos tanto valor, que desencarnamos e ficamos apegados. É por isso que milhares de espíritos afogam o mundo dos espíritos em condições lastimáveis pelos apegos. Apegos com o nome falseado de amor. São os equívocos que as criaturas não compreendem. Eu amo muito o meu marido, é
Deus me encontrou aqui. E a criatura volta ao mundo dos espíritos para uma outra realidade, encharcada de apego, de sentimentos nocivos, e encharca o encarnado com esses mesmos sentimentos. E não se dá conta que esse amor está prejudicando o ente querido. E assim os espíritos dão um trabalho imenso à espiritualidade para auxiliar. E a criatura continua doente. Doente ao longo da vida material. E muitos, mesmo com o conhecimento espírita, continuam apegados, continuam retidos, continuam subjugados uns aos outros. Somos livres. Precisamos nos libertar. Percebam, cada um foi criado sozinho. Deus não criou tudo junto, tudo emaranhado. Não, fomos criados individualmente. Nascemos, mesmo aqueles que nascem gêmeos, nascem sozinhos. E vamos voltar para o mundo dos espíritos sozinhos. Que tanto apego é esse? Amor-se. Amor é construção. Amor é liberdade. Mas nós, ao invés de nos libertarmos, nós nos escravizamos ao outro. E o que vai acontecer? Se aquele outro tiver que ir para um outro planeta, se aquele outro não reencarnar comigo, vai ser uma loucura. Vai dar trabalho à espiritualidade. Nós precisamos nos tornar instrumentos. Instrumentos de auxílio ao próximo. Precisamos nos tornar em auxiliares divinos, construindo um mundo melhor. É isso que os espíritos querem e esperam de cada um de nós. Sendo assim, chegamos ao término do nosso trabalho. Que Jesus, que o amoroso Mestre das nossas vidas, possa nos abençoar. Muita paz.